Como é que está a sua autoestima? Vamos fazer uma reflexão sobre a autoestima hoje, o seu termômetro da autoestima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Papo Quântico da Gigi. Essa semana, segunda, quarta e sexta apenas, às 8h08 da manhã. Mas normalmente é de segunda a sexta, né? E dei umas férias aqui, porque acúmulo de tarefas muito grande. Ai, que gostoso estar aqui com vocês, né? Ontem não teve, mas estamos aqui. Vamos equilibrar isso aí. Gente, questão de autoestima, né? Isso é uma questão base, é o básico do básico, né? E todos nós temos áreas da nossa persona, né? Da nossa forma de estar no mundo que ainda não está assim em plenitude de nós mesmos, né? Nós não temos ainda aquela conexão maior com a nossa essência. No meu ponto de vista, a autoestima está muito ligado à nossa conexão com a nossa própria essência. Bom dia para quem está entrando. Estamos falando sobre autoestima hoje. E hoje eu quero todo mundo aqui falando para mim de 1 a 10 como é que tá a autoestima. Sinceramente, faz a pergunta pro inconsciente. Esvazia a mente, ferramenta. Esvazia a mente, relaxa, respira e faz a pergunta. De 1 a 10, como que tá a minha autoestima? É um número que vier. Não é o número que você acha que representa a sua autoestima. É o que o seu inconsciente te entrega, o seu corpo te fala, né? Então, em tempos de padrões de beleza absolutamente inatingíveis para o ser humano comum, normal, né? A gente vê as crianças, né? O quanto que elas estão atingidas por isso. Principalmente as meninas, né? Onde a aparência delas é absolutamente crucial, né? É como se tudo dependesse disso. E 6, uai, tá boa. Mari, tá boa, é só trabalhar mais um pouquinho, amor. Tá boa? Pro momento atual, tá muito boa, né? No corre, né, Mari? Tá no corre, não tá? Tá todo mundo no corre, né? Milhões de coisas. Agora é ir trabalhar, e a gente vai trabalhando isso aí. E isso é um trabalho constante, diário, né? A todo instante, a gente poder se ver, se perceber, se valorizar e abrir mão de tudo aquilo que nós compramos, né? Dos outros, desde a infância, sim. Desde a infância, né? A gente comprou muita coisa, a gente compra o tempo todo. E o que acontece? A gente traz para dentro da gente o ponto de vista, o olhar do outro, o julgamento do outro. Gente, deu uma coceirinha aqui no olho. Nossa, quando não é nariz, é olho, entidade, por favor, todo mundo se afasta. Já começa as doideiras da Gigi. Desde tenridade, né? Porque quando a gente fala que a gente cria em nós, né? Reflete o ponto de vista dos outros, o julgamento dos outros, a questão é que isso a nível inconsciente, a pessoa não precisa falar. Só dela pensar, você já captou, ela emitiu, porque energeticamente nós temos percepção, mesmo que seja a nível inconsciente, a gente percebe tudo. Só não está consciente, né? E na medida que você vai colocando isso para emerge no seu consciente, que você começa a usar as ferramentas de expandir consciência, você começa a se tornar consciente de zilhões de outros aspectos e situações que a gente não fazia a menor ideia, né? Conscientemente. Então, quando você está disposto a arregaçar as mangas e olhar para esse inconsciente, começar a garimpar, liberar, descer lá no porão, né? Aí você vai olhar
ancestralidade, vamos ver lá as mulheres da sua família, né? Como que era a autoestima delas, né? Como que era o autocuidado delas. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos falando sobre autoestima hoje, viu? Autoestima é um bom assunto. Eu queria que todo mundo que está entrando aqui, por favor, de 1 a 10, dá o termômetro da autoestima. Me fala aí, de 1 a 10, quanto que você tá... Qual o número, né? Respira, esvazia a mente e faz a pergunta. Ellen, bom dia, tá entrando agora? Faz aí a enquete aí, ó. De 1 a 10, quanto que tá a sua autoestima? Sem achismo, faz a pergunta e o primeiro número que vier, você coloca aí, tá? Aprende a usar a ferramenta. Não é achismo, é o que vem, é o número que vem. Primeiro número que vem, seja ele qual for. E a gente trabalhar, porque quando você quer fazer uma avaliação de autoestima, de olhar para você, você tem que ser brutalmente verdadeiro com você mesmo. Você não precisa declarar para ninguém, mas você tem que ser verdadeiro com você mesmo, né? No passado recente, 3, 4, atualmente 6, não, tá ótimo. Ou é 6 ou é 7. Tem hora que é 6, oscila, né? De hora que é 6, você tá ótimo. É uma questão de ir trabalhando, né? A Mari também colocou aí 6. Eu falei, aí tá ótimo. Para esses tempos atuais, no corre que tá, falta pouco, né? Tá para lá da metade. Tá muito bom. Com certeza. Né? Agora ir trabalhando isso, trabalhando todo. Isso é um trabalho diário, né? De olhar para si, da gente estar sempre liberando esses padrões que nos são enfiados pela goela abaixo, né? Dentro do sistema mesmo, né? Da Matrix e os padrões inalcançáveis, né? De beleza, né? Estética. E ninguém pode envelhecer, tem que se conservar absolutamente jovem. Mulheres de 90 anos, né? Mulheres de quase 90 anos aí, e se posicionando, né? Como se tivesse 20, 30 anos. E, gente, a questão é o seguinte, é toda uma cultura de exclusão, né? Eles criam a cultura da exclusão daquilo que envelhece e criam essa necessidade, esse olhar, essa cultura imbecilizada, né? Robotizada para aquilo, porque aquilo que viveu mais tende a ter mais experiência e mais sabedoria. Eles não querem isso, eles querem manter a estupidez da juventude em alta. Desculpa falar assim, porque eu já fui jovem, muito jovem. Eu tenho um meu interno, eu sou extremamente jovem. Eu me sinto assim, sempre me sinto, né? Muito mais jovem do que o meu corpo. Tá tudo bem. Mas a gente, quando é muito jovem, a gente tem um nível de estupidez alto. Eu falo estupidez, gente, que é uma linguagem minha, né? Mas, assim, um nível de inconsciência muito alto, né? Muito alto. E a gente tem aquela fase, vem cá, Jane, vem cá, gente, temos a Jane aqui, vê se pode. Você quer aparecer? Eu vou pegar você e vou grudar você, vou mostrar você para todo mundo. Vem cá, meu amor, vem cá, vem cá, vem. Gente, ela tá muito dengosa porque tá chovendo muito aqui, e aí tá tudo molhado, aí ela fica dentro de casa, porque ela é mateira, né, Jane? Gente, olha aqui, vê se pode uma coisa dessa. Ó, tá chegando. Ai, que bonitinha que ela é, gente. Isso, veio. Olha, gente, olha aqui, gente. Olha aqui, que coisa mais linda, gente. Essa menininha, ela tá aqui toda dura já, brava comigo. Linda demais, né? Olha lá. Lindos olhos verdes. Não fica aqui, não precisa fugir, não. Não vou te pegar mais, não.
Gente, mas é arisca, nunca vi. Adoro meu dengo, vive atrás, mas é... Nossa, pronto, pode vir cá, não vou te pegar mais não. Lá onde eu peguei, ela tá se lambendo toda. Que nojo, que nojo. Ai, ai. Linda demais, né? Gente, você quer... Quem convive com gato sabe o que é uma autoestima, né? Gato, ele é ele, né? Ele te ama, ele te adora. O Bento é super dengoso, né? Ele vive atrás e querendo carinhos e tudo, né? E ele reclama, né? De manhã, o dia que eu tô no corre, às vezes dá uns atrasos, eu não dou conta de parar um minutinho para dar uma atenção para ele. Ele fica reclamando em voz de miau, miau. Porque diz, você não vai dar aquele chamego para mim, né? Então, se o gato, ele tem uma autoestima muito interessante, observa, né, a elegância natural deles. Essa elegância natural, né, na medida que a gente, quando é bebê, a gente tem isso naturalmente. Olha o bebê, olha a elegância do bebê, né? E a gente vai crescendo e vai perdendo a nossa identidade. Porque tem muito adulto em volta da gente, tem muita estrutura social, tem muita escola, né? Tem tudo isso para formatar. Pega essa massinha aqui, que é o bebê, e vamos formatar para ele poder ficar, né, enfileirado aqui, perfilado, né? Perfilado aí, ó, as entidades. Por favor, todo mundo se afasta. As entidades brincando comigo, como sempre, cutucando meu nariz, fazendo cosquinha. Mas é uma cosquinha que dá vontade de ir para outra dimensão e bater em todo mundo. Ai, ai. E aí, assim, quando você olha pro gato, você vê, você convive com o gato, você vê a autoestima dele. Ele é na dele, ele tá centrado. O gato, ele não fica fazendo as coisas, vou te agradar, não. Agora, o gato, ele tem, eu percebo, né? Só tem esse casal aqui, pra mim tá ótimo. Agora, tem gente que tem, né, um número maior, tem muito mais experiência do que eu. Imagina, eu sou uma simples tutora de um casal de pets e eu moro em chácara, eles vivem soltos. Aqui, quando eles chegaram, já eram soltos. Não é um tipo de gato que você consegue, né? Que aceitaria a Jane, por exemplo, se você confinar ela, mesmo que seja um lugar agradável e tal, não vai durar muito tempo, porque é livre mesmo. Gosta de subir nos muros, só anda para lá, anda para cá, e é sempre aqui no entorno, né? Então, sempre próximos mesmo, mas mais em casa. E o tempo vai passando e eles vão ficando mais em casa. Então, assim, eu fico observando o comportamento, né, de gratidão deles. Eu acho tão lindo, porque foram resgatados, né? Eles praticamente assim, eles se colocaram como assim, você vai me adotar, né? Todos os dois chegaram aqui. Gente, foi impressionante, não teve jeito. Não tem, a Jane, né, eu falei, eu não queria animal, não queria me prender e tal. Como eu hoje em dia eu evito de fazer muita coisa, de fazer pequenas viagens e tudo, em função deles e tudo. E eu não queria me prender e tudo, mas a Jane ainda se impôs, ficou mesmo. E aí depois veio o Bento. O Bento foi uma loucura, porque o Bento miava. Ele ficou 3 dias miando no meu quintal. Se a Jane entrasse para dentro de casa, que eu não deixava ele entrar, né? Que ele estava na rua ainda, né? Estava fora. E não tinha sido castrado. E aí ele miou. Ai, não teve jeito. Eu vi, aí levei para castrar. Com 3 dias eu vi que era, né? Que não ia sair mais. Eu levei ele para castrar e ele é um gato que conversa. Aí depois que ele ficou bem, ele dá umas, ele fala um pouquinho, mas ele chegou aqui bravo e reclamando de tudo que ele estava passando, né? De tudo que ele estava passando. E aí não teve jeito, entrou para dentro. E a gratidão, o Bento, ele não toca na comida, ele antes de aqueles momentozinhos que a gente vai, põe a comida, porque aqui em casa tem comida para gato, assim, fica disponível. Meus gatos comem a hora que quer, eu não tenho esse negócio de ficar... Eles estão... A Jana tá meio gordinha e tudo, mas o Bento tá normal, a comida fica disponível, a ração. E
ele sempre, naqueles momentos de manhã que eles querem, né? Aquele momento que eu vou pôr aquela ração, que, né, o pote está mais vazio e tudo, porque agora nós temos também um como é que eu vou falar? Temos um serzinho aqui que está comendo à noite, né? Ontem eu tive com ele aqui, é um saruê, né? Aquele saruezinho, né? Que o pessoal chama de gambá, mas o gambá verdadeiro é diferente. É aquele bichinho do mato, né? E ele tão bonitinho, ele vem toda noite. Ah, mas ele dá uma... pega as vasilhas dos gatos e manda brasa, né? E eu fico com dó, falo, vai, come. E ele tá todo bonitinho, você precisa de ver. Você vê que o animal que se alimenta com regularidade e tudo, ele tem uma saúde, né? Você olha pro pelo e tudo, ele é gracinha. E o Bento, ele, quando ele vai naquele momento que a gente põe a ração e tal, ele primeiro, ele me agrada bastante, ele me agradece e depois ele vai na ração. Ele tem um sentido de gratidão muito profundo. A gente sabe que os dois têm, mas o Bento, ele externaliza muito isso. Eu vejo o tempo todo a gratidão dele, sabe? Ele vem me agradecer primeiro. Hoje ele saiu, depois entrou rapidinho. Assim, ele veio, deu aquela esfregada nas minhas pernas, eu estava tomando café, aí depois ele foi no pote de ração. Primeiro ele tem que me agradecer. Eu acho isso lindo, sentir de gratidão, né? É maravilhoso. A gente vê os animais, né? Então, a questão da autoestima. A autoestima do gato, quem tem gato sabe o que é uma autoestima. O quanto eles são centrados, né? Esse sentido de estar centrado em si mesmo, né? Tá no centro de si mesmo. O gato que tá bem, né? Porque não tô falando de gato abandonado, ferrado, todo estrupiado na rua, mas o gato que tem uma vida, né? Legal e tudo, ele tem um tutor, né, quem cuida e tudo, ele tem uma autoestima muito, 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 muito clara, que ele tá sadio, né, ele tá mentalmente, ele tá bem cuidado, né. Então, o gato quer entender de autoestima, observa o gato. A elegância dele. Gente, já viu um gato sentado? A hora que ele senta, a hora o rabo, tudo, eu fico olhando e falo, gente, isso é uma maravilha da natureza. E os outros animais também, não é só o gato, né? Você tem os felinos, são muito charmosos, né? Você vê um tigre, um leão, mas eu gosto mesmo de tigre, né? Que eu sou tigre no chinês, então eu puxo a sardinha pro meu lado. Eu sou o tigre no chinês e a elegância, né? Gosta e eu sou libriana. Outro dia eu tava rindo, sabe? Porque eu não dou muita confiança para essas coisas, não. Mas essas definições e tudo, mas eu sou libriana. E o senso estético fala mais alto. E a minha forma, né? Eu tenho uma autoestima bastante, assim, bem trabalhada. Em termos de imagem, eu não tenho problema comigo. Mesmo no processo de envelhecimento, tive mais sobrepeso, agora diminuiu. Eu vou me cuidando, vou me tratando, mas eu me aprovo, me acolho inteiramente. Inteiramente. Não tem para mim, eu tô pouco me lixando pro que o outro pensa, o que acha quando olha para mim, o que me julga. Ai, cada julgamento que vem vai virar uns 10 mil reais na minha conta. Todos os julgamentos que vêm, é muito dinheiro na minha conta, que eu não tô nem aí, né? E eu vivo bem comigo mesma. E isso que eu acho que você tá centrado bem com você mesmo é a melhor coisa que tem no mundo. Agora, existem vários aspectos mais aprofundados que devem ser olhados, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, nós sofremos muita desvalorização, tanto na infância, né, quanto na vida adulta. E isso são padrões que são, né, que vão às vezes, na maioria das vezes, vão se repetindo. As mulheres da família e os homens também, né? Tô falando só de mulher, não tô falando de homem também, questão de autoestima. E a desvalorização
né? Que a gente recebe ao longo da vida, a gente tem que trabalhar isso, liberar principalmente essa desvalorização do universo feminino, né? Nos nossos antepassados, na nossa ancestralidade. E a gente vê de geração em pós-geração, principal, vamos falar assim, eu sempre falo que nos países latinos, né, na América do Sul, existe uma forma, né, de desvalorização muito profundo, né, muito profundo, de invisibilidade, de não se olhar, onde a mulher muitas vezes, né, todo mundo sabe o que é, que não precisa falar. Então, depende, assim, a sua família de origem, a sua ancestralidade, no que pegou, né? Então, a gente vê, assim, muito o que é presente, assim, o valor da mulher, mas, assim, de um ponto de vista mais machista, né? Do homem e tudo, e da mulher como aquela que serve, aquela que obedece, aquela que fica em casa, aquela que não pode reclamar, aquela que tem que suportar tudo, né? E isso é muito comum aqui na América Latina, a gente sabe disso. E muitos, essa questão de eliminação mesmo, né? De assassinato mesmo, né? De mulheres e tudo, por conta desses pontos de vista machistas e tudo, a gente vê muito isso. Agora, a autoestima, quando você começa a trabalhar em sentidos mais profundos, da onde você não está se permitindo, né, ter sucesso. No meu caso, por exemplo, eu percebo a questão do meu trabalho, né? A minha tendência eu tenho um patamar e aqui chegou, aqui tá bom. Eu tinha esse hábito, cortei isso. Eu falo, não, tá bom demais. Não, como pode melhorar o que mais é possível? Como pode melhorar? E esse ano, agora no final do ano, né, eu percebi claramente, já estou percebendo, já esse ano, da metade do ano para cá, eu fui vendo que eu já estava energeticamente sendo convidada a ir para, né, ir para outros patamares, ou subir degraus, né? E eu vi claramente que eu estava com freio, puxando. Não, aqui tá bom, não quero, né? E eu estou trabalhando isso intensamente, profundamente, para poder liberar. E em função de infância mesmo, né? De ter sido muito abafada, né? E isso dentro da família de origem, né? Muito criticada, e tem uma série de situações que não cabe aqui dizer, mas eu vejo o quanto que o papel da mãe marca, né? Marca. A mãe que não promove, né? Que não ilumina, a mãe que não permite que os holofotes fiquem dentro da capacidade. A minha questão não era de aparência física, eu sempre fui muito bem cuidada, minha mãe sempre me manteve muito linda, vamos dizer assim, eu sempre fui muito bem cuidada, mas em termos de capacidade, né, eu fui negligenciada, não porque ela era, né, minha mãe era narcisista e não era fácil, mas eu fui cuidada, mas eu fui negligenciada em vários níveis internos de capacidade mesmo, né? De ser e de ter a permissão da mãe, né? De poder estar numa posição assim de destaque ou mesmo porque não tinha nem condição, não tinha cultura, não tinha conhecimento para muita coisa, nem para si mesma. Fez o que deu conta, ninguém aqui está reclamando, de jeito nenhum. Mas eu percebo, né, o quanto que eu fui cerceada, o quanto que eu fui tolhida para não florescer, para não sobrepor a imagem da matriarca dela.
E isso foi hoje, com as ferramentas, conhecimento que eu tenho. Eu olho para a minha infância, eu olho para toda, né, o processo, eu falo, puxa vida, né? Agora eu posso fazer diferente. Agora eu posso florescer, agora eu posso me posicionar. E essa questão da autoestima, que eu acho o seguinte, que esse posicionamento, quando a gente consegue entender o que é esse posicionamento, é se posicionar mesmo. Mas para se posicionar, você tem que estar mais bem trabalhado internamente. Você tem que ter visto, olhado para tudo isso, ressignificado, liberado e transformar. Você tem que ir lá no inconsciente liberar um monte de coisa. O freio. Por que eu estou com o pé no freio? Por que não? Por que não mais? Né? Por que eu não escolho mais? E é uma questão de escolha. E quanto mais você escolhe, mais você traz aquela realidade, aquilo para dentro do seu universo. É posicionamento e é escolha. E aí, no meu caso, eu me percebi assim, eu não quero nem escolher. E eu não quero nem ter o trabalho de escolher. Não quero, não vou. E tem aquele ruído de fundo, assim, tá ficando velha para isso. Gente, aí a gente escuta, eu escuto isso lá no meu inconsciente, aí eu vou fazendo as liberações, destruindo, descriando tudo isso, todos os lugares, né? Onde eu tô comprando esse ponto de vista, né? Que processo de envelhecimento é assim, assá, e a gente vai liberando isso. Eu fiquei muito tempo com um ponto de vista de que chateada mesmo. Isso, gente, foi muito interessante. Isso não tem muito tempo, não. Eu olhava e falava, puxa vida, eu estava... eu fiquei, vamos dizer assim, magoada, chateada. Tipo assim, mas agora, só agora, com tal idade que eu consigo me posicionar, que eu consegui me posicionar, que eu consigo ter um reconhecimento, esse tipo de coisa que a gente faz com a gente mesma, né? Nossa, eu tava assim, amargurada. Eu fiquei assim, um tempo, mas já ressignifiquei, já dei o salto. Não, hoje para mim isso é pelo contrário, né? Agora eu vou me divertir, que eu tô numa fase da vida que eu posso me permitir, né? Me divertir. Gigi maravilhosa, bom dia, que saudade como você está. Eu tô ótima, que eu tô falando de autoestima. Que bom, Lorena, que você está aqui. Saudade também, Jean, bom dia para todo mundo que está entrando. Tô falando de autoestima. Eu queria que vocês dessem o termômetro da autoestima. Por favor, de 1 a 10, o número que vier, não é o achismo, não. O número que vier, coloca aqui para mim. De 1 a 10, como é que tá a sua autoestima? Verdadeiramente, faz a pergunta, esvaziamente, respira. O número que vier, coloca aí. Coloca aí. E então, assim, o aspecto da autoestima, assim, em termos de aparência, né? De estampa, né? De corpo, as pessoas estão muito só nisso. Mas tem muito mais profundo, tem que olhar, né, o quanto que a pessoa entrou na desvalorização, principalmente as mulheres. Legal. 8, mas tem dia que tá 12. Nossa, você tá maravilhosa, parabéns, Lorene. É só ir trabalhando, pra ficar. Então vamos pegar a média, vamos ficar no 10 todo dia, né? Assim, quando a gente dá uma vacilar, assim, aquele dia, né, que você tá meio estranho, esquisito, usa mais ferramenta. O Dalpo, segunda-feira, eu até fiz a live aqui, eu tava bem cansada e tava bem estranha, né? Eu até brinquei com todo mundo que eu tava em Nárnia e não tinha voltado. Eu falei, o que se requer? Deitar um pouco, dormir. Eu tava bem cansada. Eu tinha dormido pouco aquela noite e dormi de tarde, eu fiquei toda bagunçada. Deu uma bagunça no meu ciclo circadiano, que não é comum isso, mas quando acontece é bem desagradável.
Eu estava cansada, estava precisando dormir. Para voltar, né? Para estar. Eu sentia que eu estava desencaixada. Eu estava desencaixada, eu não tinha encaixado no corpo. Não dormi o suficiente, eu estava toda bagunçada. Isso é raro acontecer comigo. E aí, quando acontece, o corpo que se requer quer dormir, então vamos dormir. Vamos deitar e vamos dormir. Eu tinha uma pessoa para atender, né, à tarde, e a pessoa demorou, porque ela tem uma agenda muito cheia, estou acostumada e tudo, aí eu fiquei encostadinha ali para poder esperar e apaguei. Dormi, a pessoa também acabou se enrolando toda no trabalho dele. Falei, ó, 6 horas da manhã eu faço o seu trabalho e depois mando a gravação. E tudo certo. E eu vi que eu não tinha condição nenhuma de atender na segunda-feira. Não tinha. Eu estava precisando descansar, o que se requer. Então vamos mexer na agenda, vamos fazer o que for, mas vamos fazer o que se requer. Igual essa semana eu combinei com vocês. Live segunda, quarta e sexta. Provavelmente esse final de ano eu vou manter essa agenda. Segunda, Papo Quântico da Jiu-Jitsu, segunda, quarta e sexta. Tá puxado para mim fazer todos os dias em função, né, de toda a minha agenda, de tudo que eu tenho. E também tudo que eu estou precisando, estou escolhendo desenvolver. Né? 2025, muita coisa nova está chegando. E eu tive algumas pessoas, porque quando começa a haver interesse, engajamento das pessoas com relação a produtos, aí é que eu começo a criar. E a questão 2025, provavelmente não, eu vou lançar e vou instaurar mesmo o curso de apometria quântica. Vou fazer, estou sentindo que agora é o momento, 2025. E aí vai ser bem legal, né? Então, já estou pensando nisso. E são os workshops também, tem fluxo quântico, tem tanta coisa, tem as sessões individuais que eu faço, é muita coisa que a Gigi tem que escolhe, né? Trazer e dar conta. Dar conta de fazer bem feito, entregar um produto legal, que as pessoas ficam felizes. No final dos meus cursos, dos meus workshops, eu percebo assim, uma energia de assim, as pessoas muito felizes, muito satisfeitas, né? Engajadas ali na energia daquele conteúdo, daquela possibilidade, daquela expansão de consciência. E isso para mim não tem preço. Ah, Lúcia, que isso, Lúcia? Por favor, pode tratar. Cadê as ferramentas, Lúcia? Ah, menina, eu vou pegar um chinelo aqui e vou correr atrás de você. Ah, marca uma sessão aí de final de ano, mulher. Vamos ver, marca uma sessão aí para virar esse ano, por favor. Que isso, imagina. Pode sair aí desse cantinho aí de vítima. Vou pegar um chinelo e vou esquentar a sua bunda. Para com isso, para com isso. E a gente tem que perceber também o tanto que a gente escolhe, o quanto que a gente gosta de ser o dodóizinho, né? O quanto que a gente se mima e fica tadinho de mim, né? Tô precisando mesmo. Pois é, então trata de resolver a parada. Agora, por favor, levanta isso aí, até para poder fazer a sessão tem que, por favor, não vem estrupiado, arrebentado para eu ter que, por favor, tá? Porque aí você sabe, né? Eu dou um puxão mesmo. A pessoa quando vem, gente, não é o caso não, viu, Lúcia? É só um exemplo, que eu acho legal você falar isso. A pessoa que chega assim, já aconteceu, sabe? Ao longo da minha trajetória aí, de atendimentos e tudo, eu percebi que o cliente vinha tipo assim. Alguns clientes faziam isso. Eu ia percebendo que a pessoa, tipo assim, ela ia pra vida e se estrupiava, fazia tudo que é caca. E aí depois vinha, tipo assim, eu vou lá na Gisele dela arruma. Ah, meus amores, mas não fica um. Quando a gente percebe essa disposição, essa falta de consciência, isso, olha, não dá outra.
Não atendo, não atendo. E a própria equipe já trata de, né, a gente já vai combinando, assim, ó, isso aqui não, eu não escolho isso. Para mim, não. Jean, a minha está variando muito, pois parece que estou vivendo duas realidades, mas é porque este ano foi um saldo de conhecimento, então ainda estou me adaptando. Mas eu estou procurando apertar o botão. Tem que apertar o botão, tem hora, né, Jean? É isso aí. Gigi, por muito tempo eu achei que a única vida válida era aquela dos comerciais de margarina, socorro. Incrível que a Matrix por décadas me manipulou. Você escolheu, né, se iludir. Como diz o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, só se desilude quem se ilude. Mas a gente, né, entra nesses espaços de inconsciência, né, de gadão, né. Mas que bom que você está aqui, né? Que bom que você está aqui, Ellen. E acordando, e se trabalhando, e se permitindo, né? E sair dessa massificação, dessa falta de identidade, né? E quando a gente entende que a gente pode trabalhar, deve trabalhar continuamente a nossa identidade mais profunda. Porque na medida que você trabalha essa identidade, não tem julgamento, não tem crítica, não tem ponto de vista, não tem expectativa de nada, de ninguém que te abala. E você vai se tornando, eu digo o seguinte, você se torna a montanha. Sabe, assim, quanto mais você se torna montanha, você está centrado em você mesmo, né? Quem é que chega lá e sacode uma montanha, maltrata ou faz alguma coisa de impacto para uma montanha? É difícil, né? Porque é muito grande, né? Então a montanha está lá, toda ela. A pessoa chega lá no pé da montanha, dá uns beliscão, uns cutucados e tal, aquilo. Tô nem aí. Tô nem aí mesmo. Né? Aquilo não faz nem... A gente brinca assim, não faz nem cosquinha, né? Não faz nem cosquinha. Então, assim, quando você vai se tornando a montanha, né? A pessoa pode falar o que quiser. Você vai percebendo, né? A gente não tem jeito. A gente trabalha com ferramenta de expansão de consciência, a gente sabe o que está se passando o tempo todo. A gente percebe o outro. Não que a gente vai ficar julgando o outro, não é por aí, entendendo e tudo, mas tem coisas que você vai escolhendo o que faz, né, sentido para você naquele momento da sua vida, o que não faz mais, o que não faz mais sentido não faz, né? Aí você pode seguir o caminho e tchau, um abraço, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje o termômetro aqui é da autoestima. Eu quero todo mundo aqui que entrou de 1 a 10, quanto que tá a sua autoestima? Por favor, vou interagir aí para a live ficar mais gostosa. Põe aí para mim, autoestima. Gente, lembrando que esse final de ano agora, as lives vão ser segunda, quarta e sexta, tá? A agenda da Gigi tá muito dinâmica. Tá dinâmica demais, com um zilhão de coisas. Então, eu vou fazer live segunda, quarta e sexta, tá bom? Vamos ver como é que isso fica ano que vem. E me conta aí, coloca aí de 1 a 10 como que tá a sua autoestima. Faz a pergunta com sinceridade, sem achismo. Não é para vir com o número que sua mente criou, não. É de verdade. Como que tá a sua autoestima? De 1 a 10, me conta. 8, nossa, que maravilha, mas tem a mulherada tá do 6, 7, 8, parabéns, parabéns. É isso aí, tem que sacudir, é se posicionar, né? E começa, para quem sente a autoestima que tá baixa e tudo, começa a perceber o quanto que você tá se julgando, se auto-julgando, se criticando, o quanto que você
não está se perdoando. Você tem às vezes uma expectativa, na sua cabeça você acredita que deveria fazer X, mas você está fazendo Y. Como seria você se acolher mesmo fazendo o Y? Para começar a se acolher, a estar bem com você mesmo, para você poder expandindo aos poucos. Sem autoestima, sem posicionamento, né? Fica bem complexo. Olha que beleza, a Lili 7, o Jean 8, maravilha, tá todo mundo. Agora é só trabalhar mais um pouquinho. Mas tá muito bom, é isso mesmo, né? E a gente trabalhar essa questão da desvalorização e da questão ancestral. Ter um olhar de fazer trabalho sistêmico, né? Conversar sistemicamente com o sistema, conversar com o sistema da ancestralidade, né? Eu vejo todos vocês, né? Então, para as mulheres, né? Olhar para as mulheres da ancestralidade, os homens para os homens, e olhar para toda a ancestralidade, né? E no sentido de gratidão, de percepção, honrando a todos eles, muita gratidão, honrando e declarando claramente, sistemicamente, dizendo: por honra a vocês e pela honra que eu tenho a vocês, agora eu faço diferente, eu vou fazer diferente. E você comunicar com o seu sistema, dizendo sempre a eles: agora é seguro eu fazer diferente. As mulheres, por exemplo, né? Agora eu posso ter um posicionamento, eu posso reconhecer o meu valor, eu posso ser, eu não preciso agradar, nem obedecer cegamente as diretrizes patriarcais. Conversar do seu jeitinho, faz um momentinho, uma coisa rápida, senta, ou na hora que você acorda, ou antes de dormir, né? Chama o sistema, agradece, conversa com esse sistema. Gente, faz uma diferença que vocês nem imaginam. Fala com eles: agora é seguro, eu posso fazer diferente. Por honra a vocês, eu vou fazer diferente. Vocês vão perceber que o sistema ele começa a se apresentar e a ascender, sabe? Você vai vendo umas carinhas na sua frente. Eu não sei, isso acontece com vocês? Isso acontece comigo. Eu vejo uns personagens, umas entidades assim na minha frente. E isso eu vejo assim, aquelas dores, muito daquele conteúdo que a gente está trabalhando naquele momento, a gente sente as entidades liberando aquelas energias, aquela dor. Você libera a dor do sistema com simplicidade, com facilidade. Não precisa de você se tirar no chão, rolar e chorar e descabelar. Você pode fazer isso também, se quiser, fica à vontade. Mas não precisa. Com ternura. Dentro da sua essência, traz esse amor, esse carinho, né? Traz essa ancestralidade para dentro do seu coração. Gratidão é uma ótima energia. Busca essa energia sempre que possa, exatamente. Dá uma olhada, põe lá na sua lista de prioridades diárias. Quem faz o curso comigo, quem já fez o curso de Criando com as Forças Invisíveis, sabe do que eu estou falando quando eu falo de liberação das entidades, dos seres. Então, quem tem essas ferramentas, use-as. Coloca, põe para rodar. Rode, a gente fala assim, rodar, roda as ferramentas. Roda as ferramentas, né? Faz áudios para você mesmo, põe para rodar durante a noite, mas presta muita atenção no que você está falando ali, né? Porque você vai estar
desprogramando e reprogramando seu inconsciente de uma forma, né? Procura pegar textos, coisas que sejam, né? Ferramentas que realmente sejam contribuição para você. Pergunta para o seu corpo, isso aqui é contribuição mesmo para mim? Grava com a sua voz, coloca lá, subliminar, sem o áudio, praticamente sem áudio. Em mim, todos os meus antepassados podem ser felizes. Sou grata a cada um. Deu tudo certo, exatamente. A gente tem que comunicar. E quando você estiver comunicando com a sua ancestralidade, vamos dizer assim, que o ideal, o importante é você falar, você tem que emitir o som. Porque o som, a fala, reprograma o seu DNA. O seu DNA, toda essa biblioteca de informações, né, que traz tudo que já se passou, todo o passado, todos os registros, todas as informações. Chama de transgeracional. Então, assim, olha para tudo isso e fala, porque você vai estar reprogramando todas essas informações. Você libera as informações e coloca novas informações. Exatamente, cada um fez o seu melhor. E quando você perceber alguma situação específica de dependência, de desvalorização, imagina assim que tem um ancestral na sua frente, seja sensível, procure perceber, você não precisa de ver com os olhos, né? Fecha os olhos, se conecta, você vai ver muita conversa que vai chegar a você, né? E aí você usa as ferramentas que você aprendeu lá no curso, Criando com as Forças Invisíveis. E aí você vai liberando, Eu reverencio e agradeço ao esforço de cada um, exatamente. Agradecer e ter uma reverência e honrar, né, tudo que eles passaram. E não importa de que forma que foi, tá tudo certo. E eu sempre gosto de dizer para eles, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo vai ficar bem. Já está tudo bem. Apaziguando, né? E quando você descobrir, perceber de forma sistêmica um padrão que se repete, que vem vindo geração após geração, e você percebe claramente aquilo no seu sistema pessoal, da sua família, que aquilo chegou da sua família de origem e já vai passando para os seus descendentes. Se for uma característica, uma situação que não é contribuição, né, que não vai trazer expansão para ninguém, você começa a conversar com aquela entidade, porque existem inúmeras entidades que estão mantendo tudo aquilo em existência. Então quando você faz o curso das Forças Invisíveis, você aprende a liberar essas consciências, esses seres. E é muito importante você liberar e dizer de uma forma profunda, né? Dizer que a partir de agora, esse padrão tal, aí seja o padrão da escassez, o padrão, sei lá, que tem uma questão biológica, genética, por exemplo, tem famílias que têm problema de coração, cardíaco, renal, tudo. É você dizer claramente, destruir, descriar, usar as ferramentas e dar os comandos mesmo, que aquilo, a partir de agora, isso não existe mais. Parou aqui. Naqueles que, os últimos descendentes que sucumbiram àquele padrão. E você vai comandando para que isso não se propague mais futuramente. É lógico que isso tem formas, né? Existem ferramentas específicas, mas na simplicidade do seu coração, do seu ser, você pode sentar,
né, ficar tranquilo, fazer uma introspecção e conversar com a sua ancestralidade, com todos esses seres, e começar a liberar esses padrões. Ah, Gisele, meu pai, a minha mãe, ou então, sei lá, meu avô, era uma pessoa que tinha essa característica, assim, odiada por toda pessoa que digna, né? Coisas muito que a gente considera muito errado, muito feio, que não pode. Mas como que isso pode existir na minha ancestralidade? Então a gente percebe que tem pessoas que elas acham que por aquilo ter existido de um antepassado, num antepassado dela, ela se torna indigna, ela não literalmente ela não aceita aquilo, ela nega aquilo, como se aquilo não pudesse fazer parte, seria assim, misturar água e óleo, que não era justo, né? Ela se sente uma vítima do sistema familiar, do sistema dela, porque o pai, o avô, a mãe, ou a avó, não sei, tinha um perfil, uma característica que ela julga e desaprova profundamente. E a pessoa acha que ela é como se a pessoa olhasse para ela e se torna, ela se julga, se auto-julga indigna, né? Impura, indigna, porque aquele ancestral, ou então, sei lá, um ancestral que praticou, vou dar um exemplo, sei lá, né? Tirou a vida de alguém, ou sei lá, tem comportamentos muito interessantes, né? Com crianças e tudo. Então, assim, se vê, assim, sabe, muita coisa que dói muito, a ferida é muito profunda. E a pessoa dificilmente quer olhar para essa ferida. Ela não quer tratar disso. Ela quer, como uma criança, ela quer fingir que não vê. Mas uma hora vai ter que trabalhar isso. É importante, né? Liberar esse ancestral, essa ancestral, olhar para tudo isso e se libertar. Porque aí quando você vai ver a pessoa que está mal resolvida com a ancestralidade, assim, claramente, está brigando contra, está negando tudo, a vida da pessoa, né, tá cheia tá sequelada. Nós ficamos sequelados em vários aspectos da nossa vida, principalmente de afetivo, né? De relacionamentos, financeiro, às vezes chega na saúde, e aí por aí vai, né? Profissional. A pessoa, ela não eclode, ela não se realiza. Então, olhar para tudo isso com um olhar muito amoroso mesmo. Um olhar calmo, paciente e em silêncio, né? Fazer as pazes com seus ancestrais, para que a sua vida possa expandir, para que você possa se realizar nessa linha do tempo, nesse momento que você está com esse avatar, essa oportunidade linda e maravilhosa de estar participando dessa situação, dessa matrix, que conviver, olhar para isso, conhecer tudo isso. Leve tudo como uma simples experiência. Mas, infelizmente, as pessoas levam para o pessoal. E aí elas se magoam, elas se machucam, elas levam para o pessoal como se o ser infinito está tendo uma experiência através de um avatar. E esse avatar, esse corpo biológico, tem um histórico, né? Esse corpo não consegue perceber duas coisas diferentes, que elas estão juntas, mas elas são diferentes. O seu ser infinito está tendo uma experiência, mas ancestralidade não é do ser infinito. Essa ancestralidade que nós estamos falando aqui pertence ao corpo físico. Então, você ter clareza de tudo isso é muito importante.
Te escutar todos os dias é uma terapia. Gigi, gratidão. Gratidão eu, Jean. Ó, esse final de ano, já só relembrando, eu vou fazer segunda, quarta e sexta, tá? As lives. Agora vê se vocês chegam mais cedo, viu? Vocês estão muito atrasadinhos. Ai, que delícia. É tão bom conversar com vocês de manhã, me faz um bem. Nossa, vocês nem imaginam. Muito gostoso. Eu, assim, eu vou pro dia de uma hora. Nossa, meu posicionamento é... Uau, que delícia. Eu recebo uma ducha de energia muito gostosa, sabe? De bem-estar, de vontade, de energia mesmo, né? Para poder continuar e vamos que vamos, né? Os imparáveis, né, gente? Nós somos imparáveis. Nós somos imparáveis. E aí, o que o sistema faz com os imparáveis, né? O que vai fazer com os imparáveis? Não adianta. E esse trabalho de formiguinha é pequenininho, né? Até pouca, mas olha, quanto resultado, né? Vai dando. E a gente vai vendo o volume, porque eu, sinceramente, quando eu olho para minha trajetória, né? Nesses últimos 20 anos aí, vamos falar, quantas situações, né, através desse trabalho, dessa dedicação minha, foram transformadas. Por quê? Não sou eu que estou julgando isso, todos os depoimentos que eu recebo. Tudo que... Gente, mas eu escuto tanta coisa que eu fico olhando. E aí, ao longo do tempo, eu fui falando, não, eu não vou parar. Porque, para falar a verdade, eu briguei muito, sabe? A equipe de trabalho, eu falava muito, não quer mais, não, arruma outro, tá. E, gente, mas assim, é uma voz que vem e fala, mas fala mesmo, tá? Comigo, assim, não tem outra pessoa, é você mesmo, é você. Então, assim, hoje eu entendo que sou eu que tenho uma determinada chave, cada um de vocês que está aqui, cada um tem suas chaves, e eu tenho as minhas. E tem uma chave que só eu posso virar. Você, sendo você mesmo, ao que você buscar, cada um de vocês aqui tem algo para trazer para essa realidade. E aí todos juntos, cada um trazendo, não importa em que área, vocês não tem que todo mundo virar terapeuta. Não importa, no seu trabalho, na sua família, né? Na sua atividade, você tem uma chave para virar. E essa chave é sua, é intransferível. E é você, e eles falavam comigo, não, é você, não tem outra pessoa. E, principalmente com relação aos atendimentos, né? Que hoje eu estou muito bem, mas eu já sofri, eu sentia um sofrimento interno meu, né? Diante de tanta coisa e tal. Isso tudo são personalidades que a gente vai desenvolvendo, são crenças, né? E pontos de vista. E eu tenho trabalhado profundamente, mais conscientemente, tudo isso que sempre me impedia, os pontos de vista que eu tinha com relação a um monte de coisa. E a gente vai se trabalhando, uma hora a gente vai crescendo, né? A gente vai percebendo, ressignificando tudo isso. Agora, é um trabalho diário. É um trabalho de dia após dia, hora após hora. Não é assim, as pessoas querem uma varinha mágica, né? Nós somos seres mágicos. Mas nós temos que entender que são muitas camadas e a gente tem que ir trabalhando camadas. Lembra daquela live que eu fiz de descer no porão? De ir lá e começar a faxina, a limpeza, a se dar o trabalho de entrar, de esfregar, de ir clareando o ambiente, tirando o entulho. E esse porão, ele é um pouco grande. Ele é bem grande. Eu brinco com os meus clientes, grandes seres, grandes bagagens. Eu olhar para as bagagens, não desanimar e saber que por sermos seres mágicos, nós podemos a cada instante estarmos liberando
tudo aquilo que nos impede de expandir. E é diário, é todo dia, olhar, destruir, criar, usar ferramentas para poder liberar esse conteúdo. Para isso, você tem que estar comprometido, engajado, né? Você tem que estar muito afim. E quem está muito afim é quem está se posicionando como alguém que eu escolho com mais consciência estar presente, sair de toda essa inconsciência. Porque o coletivo está na inconsciência, né? Já dizia lá o inconsciente coletivo do Freud. O Jung, né? O Jung falou muito disso. Mas você não precisa estudar Jung. Pode estudar, pode, mas você pode ir sacando que o negócio é simples, gente. Vocês não têm que ir lá pro divã, ficar 10 anos deitado lá falando, não. Vai lá, mete a mão e faz. Né? Porque isso foi criado ao longo de eras. Vamos descriar isso tudo, toda essa informação. Então, toda a informação que eu trago da minha ancestralidade, desse corpo maravilhoso, porque, gente, experiência na 3D só com corpo físico, sem avatar não rola, e vira entidade sem corpo. Nós somos entidades. No momento, nós estamos em corpo físico. Quando eu morrer, eu vou ser uma entidade sem corpo físico, mas somos todas entidades. Aí fica todo mundo morrendo de medo. Morre de medo. Ai, que medo, né? Porque foi implantado, aí não quer liberar esses medos. São camadas implantadas. Tudo que foi implantado pode ser extraído, retirado, destruído. Sacou? Então, parar com esse negócio. E também, para quem está, às vezes, com situações delicadas, e parar de falar, não dou conta, sabe? Assim, quando você tem um desafio que você não está conseguindo superar de forma alguma, tem uma criança ali que está guiando a sua vida. Pega essa criança, cuida dela, trata dela e assume a posição de adulta. De adulto. Agora, eu não consigo. Não, você não escolhe. Porque o dia que você escolher, o dia que você escolher, ninguém te segura. Então assume, eu não escolho. Né? Eu brinco assim, né, com as pessoas, assume. Eu sou uma vaca, uma tonta, eu sou um idiota. Brincadeira, viu, gente? Não tô afim. Eu agora tô afim de ficar aqui mesmo. E para de se maltratar por causa disso. Né? Mas os imparáveis somos nós, né? Que estamos sempre futucando, tô sempre caçando um negócio. Que eu posso trabalhar aqui agora? É o tempo todo, 24 horas. Porque, gente, a gente vem para essa linha, né? Para uma linha temporal dessa, viver essa vida, interpretar esse personagem e tudo. Eu sempre acreditei que, dinamicamente, nós temos que encarar a utilidade disso. A gente não vem só aqui para ficar somente, né, vamos dizer, na diversão. A gente tem que lidar com um conteúdo que não é divertido. E eu não sei, eu nasci. Eu nasci com esse senso de, nossa, eu tenho que... deixa eu correr aqui, deixa eu resolver o que tem aqui disponível, porque... Desde sempre, eu sempre vi que o buraco era mais embaixo, que tinha que ter alguma utilidade, porque ficar aqui só usufruindo das necessidades biológicas e viver inconscientemente que nem cabra cega, né, com a vendinha amarrada, sempre achei inútil, né? Mas há quem goste. Há quem escolha, grande maioria.
Mas eu sempre achei que isso aqui tem que ter algum propósito, né? Porque senão fica ruim. Nem aí, quando eu entendi que o propósito era ser eu mesma, trazer as minhas habilidades e interagir com essa realidade da melhor forma que eu tenho disponível a cada momento, e o quanto eu cresci com tudo isso, e eu cresço. Então, Giselda, só podia ser terapeuta, não tinha outro caminho para mim. Fui da área de processamento de dados. Eu larguei quando eu deixei a minha profissão, eu estava no auge. Eu ia fazer um salto dentro da minha profissão e eu não quis, não escolhi outras coisas. E que foram muito, muito importantes para mim hoje. Tá tudo que eu desenvolvi está perfeito. E eu te fiz escolhas muito dolorosas. Nossa, por inconsciência, muito dolorosa. Eu olho para mim e falei, Gigi, só podia ser você mesmo. Parabéns. Consegui. Chegamos todos aqui sãos e salvos. Eu falo sãos e salvos porque tem meu filho, né, no meio dessa história toda. E tá todo mundo aí, né? Tem 2 netos lindos e vamos que vamos. E fazendo meu trabalho, feliz e sempre olhando para tudo com muito amor, com muito carinho, para aquilo aqui onde tem onde eu considero difícil, eu falo, isso é só um ponto de vista. Então, até queria comentar com vocês, fiquei tão empolgada, fui me empolgando. Dia 15, domingo agora, tem o workshop da 2025 espetacular. E eu vou trazer ferramentas para a vida, vai transformar a sua vida. E eu fiz um preço hiper mega presente de Natal. Prestigiem, vai ficar gravado, vai ser very good. E olha eu, very good. As pérolas do Gigi. Meus amores, olha, nos domingos seguintes, que agora eu não estou lembrando os dias quais são, depois do dia 15, acho que é 22, né? 22 e 29, acho que é isso, 22 e 29. No 22 eu vou fazer o fluxo quântico, né? Que é um presente de Natal. E no dia 29 eu vou fazer um fluxo quântico que é a virada de 2020 para 2025. Então, não percam. Esses 3 domingos até o final do mês, Gigi fazendo trabalhos, né, em grupo. Esse workshop vai ser maravilhoso. O conteúdo tá assim fantástico. E o tanto que eu tô crescendo com esse conteúdo. Gente, eu adoro fazer isso porque é para mim. Eu pego aquilo e aí eu vou destrinchando aquele negócio todo. Eu falo, gente, não acredito, que delícia. Eu falo, eu trabalho me desenvolvendo. E é um presente, porque quando eu trago aquilo, eu trago assim de coração, assim, um conteúdo tão bem trabalhado, tão assim, né? É um presente mesmo. Então, quem escolher receber esse presente, dia 15 agora, domingo, workshop 2025 espetacular. Bom? E faça as suas inscrições, não deixe para a última hora. Eu estou aqui e hoje é quarta, sexta-feira eu volto com vocês, tá bom? Então, segunda, quarta e sexta. Esse final de ano eu vou trabalhar, as lives vão ocorrer segunda, quarta e sexta, Papo Quântico do Gigi, às 8h08 da manhã, tá bom? Beijo grande e até sexta-feira. Espero poder estar aqui com vocês com um tema, né? Pra gente poder continuar essa jornada de liberação, de inconsciente, de expansão. E 2025 nos espera de forma grandiosa, tá bom? Beijo grande e até a próxima live.